Olá pessoal, eu me chamo Lucas Ferreira da Silva, eu sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente no 6º período, e esse vídeo é para a gente discutir alguns conceitos importantes acerca do transtorno de ansiedade, mas especificamente sobre a abordagem farmacológica do transtorno de ansiedade. Bom, inicialmente é importante saber que não existe, na verdade, um conjunto de valores que dê uma definição clara do que é um transtorno de ansiedade. Mas algumas coisas podem ser consideradas, né? Então, como a gente sabe, a ansiedade é um processo normal, adaptativo a uma situação de perigo ou de risco de perigo, que é natural da nossa humanidade. No entanto, esse processo ele pode se dar de uma forma muito intensa ao ponto de tornar a vida do indivíduo muito difícil. A vida do paciente pode ficar comprometido no seu trabalho, na sua vida familiar, na sua escola e a depender de uma série de dados, de uma interpretação de um especialista, de uma pessoa, um profissional de saúde com experiência, aqueles momentos de ansiedade podem ser, então, chamados, num diagnóstico de transtorno de ansiedade. Lembrando que não existe unicamente um transtorno de ansiedade, mas existe sim um espectro de grande variação de diferentes transtornos dentro desse conjunto com uma série de definições desse tipo de transtorno. Então você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, em que o indivíduo ele passa boa parte de sua vida, dias, semanas, meses, com um nível de ansiedade elevado, né, sem, no entanto, ter um momento abrupto, né, como, por exemplo, existe no transtorno de pânico, em que o transtorno de pânico ele é um transtorno de ansiedade em que o indivíduo ele apresenta momentos específicos que tem um nível de ansiedade muito elevado acima do nível basal, né? Você tem outros transtornos de ansiedade, como por exemplo TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele tem uma certa variação ali no nível de ansiedade, com momentos de mais ansiedade, naqueles pensamentos obsessivos, que geram comportamentos compulsivos e por aí vai. Ou a fobia específica também, outro tipo de transtorno de ansiedade, que pode requerer um tratamento mais ali no momento da fobia, por exemplo. Então, vale a pena, antes de conhecer a terapia farmacológica, conhecer, na verdade, quais são esses transtornos de ansiedade. Mas, apesar dessa ser aqui uma discussão sobre a farmacologia, é importante ressaltar que nos transtornos de ansiedade, a psicoterapia é uma abordagem fundamental. Ela, na verdade, a terapia farmacológica, ela é coadjuvante, ou ela é acessória, ela vem junto com a psicoterapia, né? Então é importante ter isso em mente. Mas a ansiedade, então, ela pode ser definida aí, né, como um estado desagradável de tensão e inquietação, né, uma característica comum que vai acometer os pacientes, que vai além do estado mental e que vai trazer, na verdade, sintomas físicos, né, sintomas similares ao medo, a taquicardia, a sudorese, o tremor, a palpitação, pode ter dor muscular, pode ter náusea, alteração do ritmo intestinal, uma série de outros sintomas físicos, né? E aí a gente pode utilizar, né, lançar mão, no caso os profissionais da área médica podem lançar mão dos ansiolíticos e dos antidepressivos. Então, a abordagem farmacológica da ansiedade, ela começa com os ansiolíticos, que a gente vai ver nessa videoaula, e os antidepressivos. Os antidepressivos, em geral, eles demoram tempo para começar a fazer efeito, enquanto que os ansiolíticos eles têm um efeito mais rápido. Os ansiolíticos eles algumas horas, alguns dias para poder começar a fazer efeito, enquanto que os antidepressivos começam a fazer efeito semanas, às vezes até meses depois do início. Então, como os ansiolíticos eles podem
tratar ali o quadro agudo da depressão, em geral a gente pode, da ansiedade, a gente pode começar o tratamento da ansiedade com o ansiolítico junto com o antidepressivo e em um certo momento tirar o ansiolítico e ficar tratando cronicamente o paciente com o antidepressivo. A gente vai ver melhor como isso funciona. Bom, então, por falar em ansiolíticos, né, a principal classe dos ansiolíticos utilizados é a dos benzodiazepínicos. Eles são relativamente seguros, os benzodiazepínicos. Seguro no sentido de que os pacientes eles não vão ter facilidade, caso um paciente, por exemplo, queira lançar mão de um benzodiazepínico para cometer um suicídio, não vai ser fácil, porque precisaria de uma dose de benzodiazepínico muito alto, por exemplo, uma relação efeito letal, efeito terapêutico, né, numa razão de efeito letal, efeito terapêutico, essa razão ela é baixa, né, ou seja, precisa de uma dose realmente muito acima da dose terapêutica para que o benzodiazepínico ele possa causar ali ele tem um efeito letal, então dificilmente ele vai ser usado como uma tentativa bem sucedida de suicídio. E a gente tem aí alguns dos benzodiazepínicos que são importantes, como eu coloquei na imagem. O clonazepam, o diazepam e o lorazepam são alguns desses medicamentos, né? E eles vão ter basicamente o mesmo mecanismo de ação que vai se dar sobre o chamado receptor benzodiazepínico, né? Que é um receptor, na verdade, GABA, mas eles vão ter diferentes tempos de ação e esse período de ação, isso que vai influenciar na decisão, na escolha dos benzodiazepínicos para cada paciente. Bom, então como se dá o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Então na imagem nós temos aí um canal de cloreto, né, de uma membrana neuronal, né, de um neurônio aí excitatório. Então, esse canal de cloreto, ele tem um sítio de ligação do GABA. O GABA é um neurotransmissor, né, que é o ácido gama-aminobutírico do tipo A, e esse neurotransmissor, ele se liga ao canal de cloreto, permitindo a entrada de íons cloreto no neurônio, né? E esse cloreto, ele vai causar um estado de hiperpolarização nesse neurônio, ou seja, o acúmulo maior de cargas negativas, diminuindo a sua despolarização. Então, numa consequência, de forma geral, a consequência dos benzodiazepínicos é reduzir a excitação neuronal ou aumentar ali o limiar de despolarização através da abertura desse transportador de cloreto da membrana dos neurônios. E os benzodiazepínicos ligam-se nesses receptores, em um sítio específico desses receptores, fazendo com que o transportador de cloreto tenha uma maior afinidade pelo seu receptor, né? Ou seja, o benzodiazepínico liga-se ao seu sítio no receptor GABA, que é um transportador de cloreto, e ao fazer isso, ele aumenta a afinidade do receptor pelo neurotransmissor inibitório GABA, ok? Então, esse é basicamente o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Como aparece na imagem, os barbitúricos eles também se ligam nesse mesmo transportador, né, de cloro, que é um receptor de GABA, mas em um sítio diferente, mas vai resultar numa ação muito parecida com a ação dos benzodiazepínicos. A gente vai ver melhor sobre os barbitúricos mais adiante. Bom, qual é o efeito clínico esperado com o uso dos benzodiazepínicos? Então, a gente vai ter aí redução da ansiedade, então todos os benzodiazepínicos causam uma certa redução de ansiedade em dose baixa. Com uma dose mais elevada, nós temos um efeito hipnótico sedativo, né? Efeito hipnótico significa que é um sono induzido artificialmente. Nós temos o efeito de amnésia anterógrada, ou seja, o paciente ele pode esquecer alguns momentos ali, perder algumas lembranças ou perder a capacidade de produzir algumas lembranças
a partir do momento em que ele faz uso dos benzodiazepínicos, né? E logicamente isso vai resultar numa redução do aprendizado, então cuidado ao utilizar benzodiazepínicos em pessoas com idade escolar ou que estejam na universidade ou que desempenhem um trabalho cuja memória, cujo aprendizado é muito importante. E por fim, eles podem ter uma atividade anticonvulsivante e relaxante muscular, reduzindo a espasticidade da musculatura estriada esquelética. Por isso, em alguns casos, os benzodiazepínicos podem ser usados para tratar o estado epilético e também algumas doenças que cursam com espasticidade muscular aumentada. Bom, uso terapêutico, então você vai ter uma grande variação nas propriedades ansiolíticas, anticonvulsivantes e sedativas, com também uma grande variação na duração de ação. Então, isso que vai servir como base para a escolha dos benzodiazepínicos vai ser a sua propriedade ansiolítica ou se ele vai ser utilizado para convulsão, a sua propriedade anticonvulsivante ou então a sua propriedade hipnótica. Então, isso que a gente vai ver quais benzodiazepínicos se associam a quais efeitos esperados principalmente. E, lógico, na variação da duração de ação. Então, os distúrbios de ansiedade, como eu já falei, você tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno que existe um nível basal de ansiedade aumentada, você vai precisar de um ansiolítico que ele tem um efeito mais duradouro. É diferente, por exemplo, de um transtorno de pânico, em que o paciente ele pode usar ali um benzodiazepínico ou um ansiolítico, de forma geral, para tratar o seu transtorno de pânico no momento em que ele acontece, ou seja, um fármaco com uma duração de ação mais curta, né, mais um efeito menos prolongado, mas um início de efeito mais rápido. Então, voltando, né, então vale a pena conhecer os transtornos de ansiedade antes de aprender especificamente sobre a terapia farmacológica. Isso ajuda a decidir qual benzodiazepínico vai ser escolhido. Então, também pode ser utilizado aí na ansiedade relacionada com depressão. Então, a gente sabe que os pacientes com transtorno depressivo podem ter momentos de depressão. A gente pode usar os benzodiazepínicos para isso. Cuidado com esses efeitos terapêuticos, porque os benzodiazepínicos têm um potencial de viciar. Então, os benzodiazepínicos, quando tomados por longo prazo, eles podem tornar o paciente dependente. Eles precisam ser utilizados por um tempo curto, delimitado, e aí até que você possa usar só o antidepressivo. Então, quando a gente fala de potencial de viciar, a gente está falando de tolerância. Eu vou falar um pouco melhor sobre a tolerância, mas tolerância é uma redução na densidade de receptores GABA que acontece com o uso crônico dos benzodiazepínicos. E essa redução faz com que você tenha que usar uma dose maior de benzodiazepínico para ter o mesmo efeito terapêutico. Então você precisa aumentar as doses, e quanto mais você aumenta a dose, mais existe redução na densidade de receptores GABA, mais dependente, mais tolerância o paciente vai adquirindo, e isso vira uma enorme bola de neve, para dizer a verdade. Então, após 2 semanas, os pacientes em geral já começam a desenvolver algum grau de tolerância. Inclusive, a tolerância é mais frequente nos usuários de etanol. Então, lembrando que os pacientes com transtorno de ansiedade, eles podem desenvolver outros vícios, né, tais como o vício em álcool. Então, pacientes com tolerância ao álcool podem desenvolver uma tolerância cruzada com benzodiazepínico. Então, cuidado ao utilizar benzodiazepínicos em pacientes que utilizam etanol e que sejam dependentes de etanol. E nesses pacientes, né, você pode ter os pacientes que usam, que têm tolerância ao benzodiazepínico, podem desenvolver uma síndrome de abstinência, a qual você vai precisar tratar esses pacientes. Então, a síndrome de abstinência, a gente vai ver melhor, mas é um conjunto de sinais e sintomas que eles aparecem depois que o benzodiazepínico ou outros fármacos, eles têm o seu uso interrompido abruptamente. Então, uma vez que o paciente tenha
desenvolvida a tolerância, retirar abruptamente os benzodiazepínicos gera uma síndrome de abstinência, muitas vezes obrigando os pacientes a voltarem a tomar os benzodiazepínicos, porque eles estão dependentes dos benzodiazepínicos. Então, em relação ao mecanismo, ao tempo de ação, você tem os benzodiazepínicos de ação longa, que vão durar várias horas, alguns dias de ação, 2 dias, 3 dias. Você tem, por exemplo, o clonazepam, o lorazepam e o diazepam, né? Enquanto que existem os de curta duração, né? Você tem, por exemplo, o alprazolam, que pode ser utilizado aí para um procedimento, né, um procedimento cirúrgico, um procedimento médico, como uma medicação para acalmar o paciente antes de um procedimento complexo, certo? Então, basicamente a gente tem que ter isso em mente quando vai tratar os distúrbios de ansiedade. Bom, os benzodiazepínicos são usados também para tratar distúrbios do sono. Lembrando que pacientes com transtorno de ansiedade, eles experimentam distúrbios do sono. Eles passam por períodos em que existem pacientes que eles têm dificuldade para dormir, né? Ou seja, aqueles pacientes que ficam muito ansiosos à noite, não conseguem relaxar ao ponto de pegar no sono. Existem os pacientes que até dormem, conseguem dormir ali, relaxar para dormir, mas eles acordam durante a noite, algumas vezes na metade da noite, antes de chegar no sono REM, muitas vezes, né? Esses pacientes têm outra ficção de sono. E tem aqueles pacientes que eles têm um sono muito superficial, que não conseguem chegar ao sono REM, um sono muito leve, e são pacientes que acordam sem ter descansado o suficiente, né? Sem ter tido realmente um sono reparador, porque o seu sono foi muito leve. Então, esses 3 tipos de transtorno, esses 3 tipos de distúrbio do sono, eles estão presentes em algum grau nos pacientes que sofrem com um transtorno de ansiedade. Então, você tem que precisa ter sempre em mente o equilíbrio entre o efeito sedativo e a ação residual. Então, os pacientes que usam o benzodiazepínico, eles podem ter um efeito residual, ou seja, eles podem ter um pouco de sono produzido pelo próprio benzodiazepínico, quando eles deveriam estar no horário ativo. Então, pacientes que podem ter muito sono de manhã, porque eles tomaram benzodiazepínico na noite anterior para poder dormir, o que não é uma coisa boa, atrapalha a vida do indivíduo. Então, a gente tem que primeiro saber qual é o distúrbio do sono, se é um distúrbio, se é uma dificuldade de pegar no sono, se é um problema de acordar durante o sono, ou se é não ter um sono suficientemente reparador, superficial demais. Quando o paciente tem dificuldade para pegar no sono, a gente usa o temazepam, que tem um efeito ali, o triazolam, que tem um efeito ali de fazer o paciente pegar rapidamente no sono. Quando ele acorda durante a noite, você lança a mão do benzodiazepínico de ação intermediária, temazepam. E aquele paciente que tem um sono muito superficial, mas que ele dorme, você usa aí o flurazepam, é um benzodiazepínico que na verdade é raramente usado. Bom, a amnésia, ela pode ser um efeito benéfico para pacientes que vão submeter a procedimentos cirúrgicos, alguma espécie de procedimento traumático ali, que ele pode ser usado para relaxar o paciente antes que seja dada, por exemplo, uma anestesia geral, uma raquianestesia, né? Você lança a mão aí do midazolam, que vai ter um efeito mais rápido e um tempo de ação mais curto, né? Chamar até de sedação consciente. E o paciente muitas vezes não se lembra o que aconteceu durante o procedimento, ou ele não se lembra da aplicação da anestesia geral ou da RAC e por aí vai. Então, os anestesistas podem lançar mão desses medicamentos pré-anestésicos.
convulsão. Uma vez que a convulsão é caracterizada por um estado neuronal excitatório muito elevado, os benzodiazepínicos podem ser usados como medicamentos no tratamento de apoio ao estado epilético, né? Adjunto, o clonazepam pode ser um adjunto no tratamento desses pacientes, né? Junto com os anticonvulsivantes específicos, mas o lorazepam e o diazepam, né? Que eles têm um tempo de ação mais longo, podem ser utilizados também. Distúrbio muscular, como eu falei, algumas doenças tais como a esclerose múltipla cursa com um grande espasmo de musculatura esquelética e você pode usar aí, por exemplo, o diazepam, que tem um efeito mais prolongado para tratar a espasticidade desses pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Bom, em relação à farmacocinética, os benzodiazepínicos em geral eles são lipofílicos, o que significa que eles atravessam o sistema nervoso central, né? Entram no sistema nervoso central, ou seja, atravessam a barreira nervosa, né? Então eles podem chegar ali, eles atravessam essa barreira e chegam a ter uma ação central, né? E justamente isso que vai explicar os seus efeitos, mas eles podem atravessar também a barreira placentária, a barreira hematoplacentária, com risco de deprimir o sistema nervoso dos fetos. Então, não é recomendado que se utilize benzodiazepínico em pacientes gestantes. Além disso, eles atravessam a barreira mamária. Cuidado com pacientes que estão em amamentação. Mas esses medicamentos eles têm uma boa absorção oral. Lembrando sempre a farmacocinética, o tempo de meia-vida, curta, média ou longa desses fármacos, como eu já falei anteriormente, e os benzodiazepínicos eles são biotransformados no fígado, gerando compostos ativos que podem ter o tempo de meia-vida ainda maior. Mas cuidado com pacientes que estejam em insuficiência hepática, para não ter com mais facilidade um efeito tóxico dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são excretados na urina como glicuronídeos ou metabólitos oxidados, ou seja, cuidado com pacientes também que tenham insuficiência renal. Dependência. Então, a interrupção abrupta resulta em sintomas de abstinência, né? Ou seja, alguns pacientes que usam prolongadamente os benzodiazepínicos, eles podem não conseguir por si próprios parar de usar os benzodiazepínicos, porque quando eles interrompem o tratamento ou interrompem o uso, eles têm sintomas de abstinência que são sintomas contrários àqueles propostos, né, pelos benzodiazepínicos. Então, quando você interrompe, você tem os sintomas da ansiedade exacerbados. Confusão, ansiedade, agitação, insônia, tensão, às vezes convulsão, principalmente se o benzodiazepínico estiver sendo usado para tratar o estado epilético, né? Então, cuidado com esses efeitos, né? Essa retirada abrupta, né? Na verdade, você pode gerar um problema maior aí, né? Do paciente tornar-se dependente. Então, alguns benzodiazepínicos, como o triazolam, eles induzem reação de abstinência mais rapidamente do que outros, né? Dependendo do tempo de eliminação, você pode ter diferença aí na capacidade do fármaco de comprometer ali, né? De gerar uma dependência nesses pacientes. Bom, efeitos adversos, eles podem ser os efeitos, né, intensificados, os efeitos terapêuticos que seriam terapêuticos, mas quando intensificados, eles podem ser ali considerados efeitos adversos, né? Então, você tem, por exemplo, a sedação e confusão. Os pacientes deprimem o sistema nervoso central a ponto de ficarem com uma certa confusão, uma certa desorientação. Então, sempre muito cuidado em pacientes que trabalham com máquina, com médicos que trabalham com cirurgia ou outros profissionais que trabalham ali com instrumentos de corte, cortando vegetais, enfim, esses pacientes precisam receber ali um cuidado, né, uma orientação com relação ao uso, né, por causa de seus trabalhos. Então, alta taxa de ataxia, os pacientes eles podem experimentar ali uma redução da movimentação fina, né? E aí em alunos também você pode ter uma redução do aprendizado. Dependência, como eu já falei, principalmente o triazolam,
pacientes hepáticos, pacientes com glaucoma de ângulo fechado, pacientes usuários de álcool. Então, esses pacientes você precisa de um cuidado maior ao administrar o benzodiazepínico. Precisa ter um bom motivo, né, de modo que possa compensar o risco de efeitos adversos. Mas lembrando que os benzodiazepínicos raramente vão ser consumidos em doses excessivamente altas, ao ponto de serem letais. Um fármaco interessante no contexto dos benzodiazepínicos é o Flumazil. O Flumazil ele é um antagonista de receptor GABA, com rápido início de ação. Ora, sendo antagonista de receptor GABA, a gente pode utilizar na intoxicação, naqueles pacientes que estão com muito benzodiazepínico circulando no corpo. Você lança a mão de um Flumazil que inibe a ação desses benzodiazepínicos, né? Essencialmente. Então, às vezes você precisa de uma administração frequente desses medicamentos porque eles têm uma curta duração de ação. Mas, naqueles pacientes com uso crônico que estejam intoxicados, o Flumazil, o antagonista de receptor benzodiazepínico, pode precipitar uma abstinência nesses pacientes que estão dependentes. Então, cuidado com o uso de antagonista em emergência. Inclusive pode causar convulsão se o paciente estiver usando o benzodiazepínico para tratar esse problema. Efeitos adversos, tonturas, náuseas, êmesis e agitação. Outros ansiolíticos. Então, como eu falei, você vai lançar mão dos antidepressivos no tratamento da ansiedade crônica, né? Então, eles são a primeira escolha. Você tem aí os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como estalopram ou paroxetina. Você tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina e a duloxetina, que tem, na verdade, esses medicamentos são usados cronicamente em pacientes com ansiedade, transtorno de ansiedade, mas que tem o potencial de gerar dependência menor em relação aos benzodiazepínicos. Então você escolhe, vai ter um vídeo, né, sobre isso no canal, sobre como se utiliza os antidepressivos, sobre a farmacologia dos antidepressivos, mas você escolhe com base nos efeitos adversos e no custo, ou seja, existe a variação do efeito terapêutico, da resposta aos antidepressivos, ela não varia tanto no tratamento da ansiedade. E um outro fármaco é a buspirona, que pode ser utilizada no tratamento crônico do transtorno de ansiedade generalizada, né? Aquele transtorno que o paciente tem um nível de ansiedade basal elevado. Mas a buspirona, inclusive, pode ser utilizada com uma eficácia comparável dos benzodiazepínicos, com início de ação lenta. Esse fármaco ele tem uma ação mediada por receptores de serotonina, né? Então, outro mecanismo de ação que não é o receptor de benzodiazepínico. Então, a gente vai tratar melhor desses outros fármacos em outra videoaula. Então, a buspirona, só complementando, ele tem a dependência. A buspirona é praticamente improvável. A gente pode lançar mão da buspirona para tratar cronicamente o transtorno de ansiedade generalizada. Por fim, nós temos aí os barbitúricos. Esses barbitúricos eles são medicamentos mais antigos, né, mais rudimentares, que eram utilizados para tratar transtorno de ansiedade. No entanto, os barbitúricos geram dependência com mais velocidade e eles têm uma dose letal mais baixa, ou seja, os pacientes podem acabar cometendo suicídio com o uso de barbitúricos ou uma intoxicação aguda com o uso de barbitúricos. Então, os barbitúricos a gente evita utilizá-los e vamos utilizá-los só se não houver uma resposta aos benzodiazepínicos, aos outros fármacos ansiolíticos. Porque os barbitúricos eles estão relacionados a sintomas de abstinência graves que podem comprometer a sobrevida dos pacientes. Mas, de qualquer forma, eles também interagem como receptor GABA, potencializando a transmissão GABAérgica. Eles aumentam a entrada de íons cloreto nos neurônios, né, mediado por aquele canal de cloreto, né, que tem ligação, um sítio de ligação
ao GABA, certo? Então ele tem um efeito parecido com o dos benzodiazepínicos, porém um local de ligação diferente, mas que também tem um efeito de causar hiperpolarização neuronal com bloqueio da neurotransmissão. Então você tem aí os exemplos, né? O tiopental, que é uma ação ultra rápida, pode ser usado como medicação pré-anestésica. O fenobarbital, que tem um efeito de maior de um dia, então utilizado aí para você tratar problemas crônicos, né? E a ação dos barbitúricos, eu não vou me ater tanto a elas porque não são tão usados, mas você tem sedação, hipnose, sem aumento do limiar da dor, né? Embora te bloqueiem receptor de glutamato, mas eles podem causar depressão respiratória, suprimindo a resposta à hipóxia. Então, esses pacientes eles podem ter ali um quadro de insuficiência respiratória, caso sejam intoxicados por barbitúricos. Então, anestésico, como eu já falei, mas é pouco usado. E se você quiser um anticonvulsivante, fenobarbital, né? Mas cuidado que o fenobarbital ele pode causar problema no desenvolvimento intelectual. Então, foi isso. As fontes, as referências estarão na descrição desse vídeo. Em caso de dúvida, você pode encaminhar para o meu e-mail. Muito obrigado pela sua atenção.